assim. Tudo começou assim. Se existe grão-mogol, é por causa do garimpo. Tudo na vida tem base. E a base de grão-mogol é o garimpo. Meu nome é Geraldo das Graças Assis. Nasci aqui em Grão-Mogol, nessa casinha, nesse quarto aqui. Essa casinha foi construída por Geraldo Hermínio, o meu tio. Ele era um garimpeiro, era um carpinteiro, ele era pedreiro, ele era artesão, ele era violeiro. E naquele tempo o homem tinha vários ofícios. Aí meu tio morava aqui, eu morava aqui com ele, morei uns anos aqui com ele estudando. Ele morreu, eu decidi restaurar a casinha, porque ela estava muito estragada, muito acabada, escorada, né? Eu decidi restaurar com a restauração, que é financeiro, né? Finanças, que aqui é particularmente, é totalmente particular, né? É um trabalho particular. Então, financeiramente, é uma dificuldade. Arrumar o profissional para poder trabalhar, porque tem que gostar. Desde criança, adolescente, eu sempre gostei de estar guardando as coisas antigas. Sempre gostei de coisas velhas, peças antigas. E colocar as peças para dentro e criar um museu. Simplesmente uma brincadeira, para não estar guardando as coisinhas que eu gosto. Era simplesmente uma brincadeira, que se não gostar, não faz as coisas bem feitas. É igual o museu da casinha do garimpeiro, é porque eu gosto, a gente gosta. Não é só pensando em financeiramente nem ganhar dinheiro. É claro que sem dinheiro a gente não sobrevive, mas o trabalho é maior pelo amor, por gostar da nossa cidade, por gostar da nossa gente, por gostar das nossas crianças, que a gente pretende elas terem um futuro melhor. Sempre gostei de coisas velhas, peças antigas. E aí surgiu a partir de 2019, porque um ano foi na luta, né, restaurando, mexer com telhado, eu tive que tirar todo as telhas, eu só lavei, a madeira eu tive que trocar, que a madeira estava toda podre, tive que restaurar paredes, tá? Então demorou um ano. A partir de 2019 aí começou a movimentar a casinha. Então foi meu tio Geraldo Hermínio que construiu essa casinha. E naquele tempo o pessoal já falava assim, vamos lá na casinha de Geraldo Hermínio. Então ela já tinha o nome de casinha por ela ser pequenininha, por ela ser baixinha. Porque meu tio fez a casinha de acordo com o tamanho dele, porque ele era baixinho também. Então o nome já é desde o tempo, meu tio já era casinha. E aí veio a ideia de Casinha do Garimpeiro. Homenageando a meu tio garimpeiro, que é o construtor da casa, ele que fez a casa. É uma casa centenária, é uma casa mista, a frente é de adobo, o meio é enchimento, o fundo é pedra. Foi a primeira casinha de telha do lado de cá do Ribeirão. Então tem história para contar nisso aí. Por isso, casinha do garimpeiro, eu criei a casinha do garimpeiro, homenageando a meu tio, homenageando a Grão-Mogol, homenageando a todos os garimpeiros, especialmente ao garimpeiro escravo, que, ao meu ver, foi o que mais sofreu, desbravando serra para criar essa maravilhosa cidade que é Grão-Mogol. Porque o garimpeiro não é fácil o trabalho de garimpeiro. O trabalho de garimpeiro é muito sofrido, mas mais sofrido era para o escravo, que trabalhava a 0,800, de graça, né? Levando chibatada,
às vezes, às vezes, amarrado, né, e trabalhando de graça. Então, eu acho que merece a homenagem sim, a gente falar do escravo. Peças que eu tenho aqui de garimpo, no caso de enxada, facão, foice, lebanca, peneira. São coisas que era do meu tio. Meu tio trabalhava e eu consegui guardar. Apesar de que eu saí para fora, fiquei uns anos fora, quando eu cheguei já tinha destruído muita coisa, mas ainda ficou muita coisinha. E hoje o pessoal faz doação para mim. Eu tenho muita doação aqui de garimpeiro, de gente que foi garimpeiro, que o filho me deu, que era do pai. Às vezes tem peças que eu compro, às vezes tem peça que eu faço troca. No caso, eu tinha aí 5 panelas, eu troquei por uma chaleira, por exemplo, eu troquei por uma máquina de costura mais nova, que eu quero a máquina mais velha. E aí vai fazendo essas permutas e vai crescendo. É o garimpo, é a peneira, é a bateia, são as enxadinhas que era uma enxada grande, hoje ela é uma enxada pequenininha, por quê? Porque ela trabalhou. Então, é muito importante a enxada, a peneira, a bateia, né. Claro que todas são importantes, porque o garimpeiro não precisava só da peneira, o garimpeiro precisava da panela para ele fazer a matula, como é que ele viver sem comer? Então, todas as peças. Eu falo que o museu aqui é como o corpo humano, cada parte do corpo humano tem uma função. O dedo tem uma função, a mão tem uma função, o fígado tem uma, a cabeça tem outra. Então junta todo mundo e forma o corpo. Inclusive aqui nós recebemos, a primeira escola que nós recebemos aqui foi de Janaúba. Janaúba, só Janaúba já trouxe 6 escolas. Não estou falando das outras, Botumirim, Cristália, Salinas, um Prisma em Monte Claro, viu? A turma do Prisma, juntamente com a Inglaterra, passou aqui meio-dia com a gente aqui, contando história, trocando ideias, tá entendendo? E é muito legal, isso aí é uma aprendizagem, uma troca de aprendizagem, né? De um aluno com o outro, os intérpretes de lá, daqui, tá entendendo? Fizemos uma permuta, fizemos um bate-papo aí que foi legal, foi meio-dia de bate-papo, foi fora de série. Isso aí enriquece, tanto enriquece a eles, como enriqueceu a nós também. Eu me aprendi muito com eles, muito importante, muito interessante. Você pode observar, na maioria das cidades que você vai, que visita, tem um museu. No caso lá do Distrito Federal, tem um museu lá de Juscelino Kubitschek, né? Por que Grão-Mogol não tem um museu para estar mostrando a historinha dela? Essa historinha, que eu chamo de pequenininha, é uma história muito profunda, uma história muito bonita, tá entendendo? E nós temos que falar dessa história. Então o museu é interessante demais para a cultura de Grão-Mogol, para estar mostrando isso, não só para a comunidade de Grão-Mogol, mas para o turista que vem tentar contando a nossa história, para retratar, para mostrar como que era o garimpo de Grão-Mogol naquele tempo. Apesar de que hoje é proibido, mas você faz a miniatura para poder estar mostrando, no caso a peneira, né? Você mostra o cascalho na peneira. Isso aqui retrata Grão-Mogol. Isso aqui fala de garimpo de Grão-Mogol, né? Isso é interessante demais. E trabalho com a reciclagem. Inclusive a placa da casinha do garimpeiro, vocês podem observar, é reciclável, é corrente de moto. Então você tem que guardar as coisas, você tem que aproveitar todas as coisas que você joga fora, você deve aproveitar. E o meio ambiente agradece. Se você vai jogar no meio ambiente, vai atrapalhar. Então você constrói alguma coisa com a sucata, igual eu trabalho com sucata metálica, você faz no caso aqui, a peneira eu uso a tela, né? No caso, o garimpeiro eu uso um pedaço de sucata, olha aqui. Isso aqui é a sucata que eu fiz do garimpeiro. Eu trabalhei com sucata, isso aqui é só sucata.
Está entendendo? Então, eu vejo interessante mais, o turista chega, às vezes eu falo, essa peça eu que faço. Mas é interessante, gosta e compra. E leva uma lembrança de Gromogol, falando da história de Gromogol. No caso da peneira, eu monto uma peneira, eu monto um garimpo miniatura, ele leva e põe na mesa dele lá, ele vai ficar vendo Gromogol 24 horas no dia, olhando para Gromogol, está lá na mesa do escritório dele, está lá o médico, por exemplo, está lá atendendo, ele está vendo Gromogol, falou, oh, saudade de Gromogol, vou lá. Está entendendo? Isso aí é uma forma de você estar divulgando a sua cidade, falando do nato, falando do básico, que é o garimpo de Gromogol. É emocionante quando o turista admira o artesanato que a gente faz. No caso meu mesmo, eu trabalho com artesanato que retrata a nossa cidade. Eu falo do garimpo. Eu faço a peneira, eu faço a enxada, eu faço a lebanca, eu faço o garimpeiro metálico. Temos que preocupar com as nossas crianças. Nós temos que passar para as nossas crianças o que nós sabemos do passado. Às vezes a pessoa fala, lembrar do passado é sofrer duas vezes, mas não é bem assim. A gente tem sim que lembrar do passado, de uma panelinha que a vovó fazia uma abobrinha sem sal naquela época, né? A gente tem que lembrar disso, alimentou. Então a gente não pode estar jogando essas coisinhas fora, destruindo, para poder estar mostrando para os jovens, para a criança, de onde que a gente veio. No caso da iluminação mesmo, naquele tempo você ia para o pilão, socava mamona para fazer iluminação. Hoje você aperta o botão ali e acendeu a luz, é muito simples. Mas não sabe de onde que veio, como que começou, né? Então a importância que eu vejo é isso aí, é um resgate de história, para estar mostrando principalmente para as crianças, os jovens, como que era antigamente, como que nós estamos hoje, de onde nós viemos. Nós viemos dessa base. O garimpeiro não vivia só da peneira, só da enxada, está entendendo? Só pegar a peneira, a bateia e garimpar e tirar o diamante. Ele precisava da panela, ele precisava da chaleira para fazer o café, ele precisava do pé para passar a roupa. Então, é um conjunto de peças do museu que ajudava o garimpeiro. O garimpeiro dependia de tudo isso aqui. De tudo que nós temos aqui, o garimpeiro dependia. Olha aí, a lamparina, o lampião, como que ele iluminar, né? Ele dependia do azeite para ele iluminar, para ele fazer iluminação com candeia, lamparina, lampião, né? Dependia da panela para fazer a matula. E por aí vai. A evolução está evoluindo tão bem que está se perdendo, né? É muito bom você puxar na internet e ver e copiar, né? Eu sempre falo, quem copia é um eterno copiador e quem cria é um eterno criador. Então eu acho primordial, essencial o museu trabalhando juntamente com o garimpo, porque é tipo o nosso corpo. Cada peça do nosso corpo, um dedo tem uma função, a mão tem uma função, o coração tem uma função e forma um corpo. Então isso aqui forma um corpo, trabalhando em cima da cultura, da história da nossa cidade, a história do garimpo, a história do garimpeiro e resgatando essa cultura, passando para as crianças, jovens, essa importância do museu, essa importância de preservar as coisas, não deixar as coisas acabar, né? Para continuar essa história no futuro.
Quer fazer seu corte? Pera aí, take 2. Gravação do documentário na casinha do garimpeiro. Com esse cara aí, a gente boa demais. Projeto da Paulo Gustavo.